senhor ter vindo ao Rio de Janeiro participar do meu programa. O senhor fala pouco na televisão, a não ser coisinhas curtas, então vou ter tempo para conversar mais longamente. O senhor que está na ribalta da política brasileira há quase 40 anos, foi deputado estadual, foi secretário de Estado, foi deputado federal 2 vezes, constituinte, foi senador da República 4 vezes presidente do Senado, foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, enfim, tem uma vasta experiência política, né? Sempre muito contestado também pelo judiciário, até os seus adversários políticos decretaram sua morte política. Algumas vezes. Algumas vezes. O senhor se sente como um fênix, aquele pássaro da mitologia grega que renasce das cinzas? Não. Inclusive, Roberto, eu fiz um esforço para vir aqui para colaborar nesse teu programa que eu considero fundamental para elevar um pouco a compreensão dessa circunstância dificílima que nós vivemos hoje no Brasil. Eu já disputei muitas eleições, a última eu estou cuidando até hoje de uma pneumonia que realmente vem de lá, mas quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu faço questão de dizer que nesta eleição foi diferente das outras que aconteceram. Por quê? Porque nessa eleição eu acabei sendo, na prática, beneficiário, e talvez por isso eu sobrevivi, de um governo com grandes resultados que o Renan Filho faz em Alagoas. É o governador mais acreditado no Brasil, foi quem teve os melhores resultados do ponto de vista fiscal, e certamente foi ele que me indicou o caminho de sobreviver. Porque digamos que os grandes dinossauros da política foram embora, né? A maioria. A capacidade, a longevidade que você pode ter na política, ela requer um desafio diário, que é a sua reinvenção. Se você não tiver a capacidade da reinvenção, fica muito difícil. Mas digamos que essa eleição mais ainda, né? Porque depois da Operação Lava Jato, eu vi o Torquato Jardim, ministro da Justiça, falando que a Lava Jato elogia a Lava Jato, mas diz que ela também passa um rolo compressor sobre as instituições, de certa forma. É porque ele faz um olhar parcial, ele observa a Lava Jato apenas por um ângulo. A Lava Jato vai deixar avanços civilizatórios. Outro dia até alguém me perguntou: e aí, Renan, você esse tempo todo sobreviveu de 54 cadeiras que estavam em disputa no Senado, só 8 se reelegeram, você foi um dos sobreviventes, você influiu mesmo na formação desse governo? Não. Você já conversou com alguém do governo? Não. O único que eu conversei foi com o Paulo Guedes, porque eu já conheci o Paulo há algum tempo e ele me convidou para jantar e queria ouvir a Como é que foi essa conversa? Foi uma conversa muito boa, mas assim, a única coisa que eu posso revelar é que eu fiquei impressionado com a capacidade de raciocínio do Paulo Guedes. Ele tem clareza do estágio econômico de desenvolvimento que o país está enfrentando e do que vai fazer. Assim, as pessoas não sabem muito como vai fazer. Por quê? Porque o Bolsonaro varreu a política num fenômeno eleitoral tal qual o do Jânio, o do Collor, o Senado foi varrido. Só que o senhor deu 2 exemplos que foram curtos, né? Sim, mas isso é um imponderável. Uma das preocupações dele era saber qual era o prazo de validade. Em quanto tempo o governo Bolsonaro ia gastar o capital político amealhado na eleição. Pois é. Eu disse, isso varia muito, de país para país, de circunstância para circunstância. Por quê? Porque é um imponderável que acaba de uma forma ou de outra influindo. Bom, menos imponderável é, digamos, a sua possibilidade de o senhor, pela 5ª vez, presidir o Senado, né? O senhor não se coloca ainda como candidato, abertamente, vai decidir provavelmente na 10ª hora, né? É sempre mas assim. Mas o senhor é candidato, né? Não, olha,
Olha, Roberto, deixa eu te falar. O MDB é a maior bancada do Senado Federal. Ele conquistou nas urnas o direito de apresentar um candidato a presidente pela proporcionalidade. São 12, agora 13. Eu sou um 13avos da bancada. O que é que eu tenho que embalar? Tenho que me dedicar, tratar como prioridade agora. É o sonho do MDB de manter pelo voto no dia 1º de fevereiro a presidência do Senado Federal. Para que eu possa chegar respirando e até pensar na hipótese da minha candidatura, eu tenho que embalar o sonho de todos os senadores. Porque você não tem como agora estabelecer uma aliança para representar o MDB. Porque todos se consideram presidenciáveis. E eles têm que chegar no dia 31 de janeiro acreditando que é possível eleger o presidente do MDB e qualquer um deles pode ser o presidente. Quer dizer, aquela eleição é como uma eleição de papa, né? Um conclave de cardeais, mais ou menos. É porque tem etapas, processos e tem imponderáveis que você tem que enfrentar. Eu não sei se o senhor viu o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que vai ser seu colega agora no Senado, dizendo que o senhor não é bem visto pelo pai, que o senhor não teria força, não terá força nesse novo governo. Como é que o senhor vê essas declarações? Não, eu conheço o Bolsonaro de muito tempo, porque, como você disse aí, eu já fui presidente do Senado e do Congresso Nacional 4 vezes. Toda vez que as pessoas me perguntam sobre o filho do Bolsonaro, eu prefiro dizer o seguinte, que eu conheço muito o Bolsonaro, nunca conversei com ele demoradamente, assim como nós estamos fazendo, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer nenhum dos seus filhos. Sim. É evidente que eu vou ter, né? Porque eu acabo ali conhecendo todos os congressistas e tal. Inclusive ele falou que vai conversar com o senhor normalmente, claro. Mas toda vez que as pessoas me perguntam sobre o filho do Bolsonaro, eu prefiro lembrar de um filho do Bolsonaro que tem 20 anos de idade, cujo nome é Renan, porque eu tenho que agora guardar as convergências, né? Se ainda houver. Quer dizer que a sua candidatura está posta, vai ser decidida no final, né? E qual é o poder do presidente do Senado? Aí, nessa circunstância, nenhum. Outro dia, falando com alguém, Roberto... Como assim, nenhum? Nenhum, porque o poder... Você não escreve na Constituição o poder, o limite do poder. Você tem que garanti-lo no dia a dia, na relação institucional, na separação, na harmonia, que é uma coisa que também você não pode obrigar. Então, qual é o poder? Não sei o poder. Eu era presidente do Senado e o ministro, há 12 dias do término do meu mandato como presidente, me afastou por um liminar, em função de um processo que agora foi julgado, agora, na semana passada, foi julgado no TRF1. Para o Brasil, Roberto, tu sabes bem disso, para o Brasil, quem tem foro privilegiado é o congressista, é o político. E eu fui julgado na semana passada e ganhei por unanimidade já 9 vezes. Era uma decisão monocrática, ele foi uma decisão Marco Aurélio, que depois... Decisão monocrática, a ministra Carmen Lúcia marcou o julgamento no dia seguinte. Eu aí também não ostentei, não fui presidir sessão, mas não assinei a citação. Por quê? Porque não pode um presidente do Senado Federal, seja quem for, ou da Câmara dos Deputados, ser afastado por um ministro. Então, por exemplo, por que você não decidiu ainda ser candidato? Porque nesse tempo todo, eu só aprendi uma coisa ali em Brasília. Nos presidentes que eu ajudei a eleger, nos presidentes que eu já impulsei 3 presidentes diretamente e outros indiretamente. Nos impeachment que eu ajudei a fazer, eu ajudei a fazer 2 impeachment e quase ajudo no terceiro. Do Collor e da Dilma, né? E quase ajudo no terceiro. Eu votei pelo impeachment. Por quê? Porque a grande maioria do Senado queria impeachment. E eu era o presidente do Senado. Eu até achava que aquilo não justificaria um impeachment,
Mas aquilo é um filtro, é uma defesa do presidencialismo. Toda vez o que arruína a democracia, ou arruína a instituição, a própria presidência da República se enfraquece, então a democracia tem ali um filtro. No Brasil chama-se impeachment. Mas eu disse assim, mas ela não pode ser caçada por crime de responsabilidade e ser impedida de ser candidata lá em Minas Gerais, onde ela quiser. O povo, essa é uma decisão da população, o povo que decida. Então eu tenho procurado fazer leituras e me posicionar do tamanho, da grandeza que alguém, quando sentar naquela cadeira para chefiar um poder, entenda que deve ter. Por exemplo, eu vou te confessar uma coisa que eu nunca confessei para ninguém. Eu não serei candidato. Eu acho que se eu for, eu ganho em qualquer circunstância. Se for com Tasso, eu acho que eu tenho mais chance ainda, porque eu posso ganhar até no PSDB. Como já ganhei nas 4 vezes que me elegi, nas 4 vezes que o Sarney se elegeu, na vez que o Jader se elegeu, na vez que o Garibaldi se elegeu. Nessas vezes todas eu não só fui eleitor, não, eu fui eleitor e cabo eleitoral. Eu acho até que eu ganho. Mas o Brasil, Roberto, é muito importante dizer isso aqui no teu programa, o Brasil precisa saber qual é o meu limite, qual é o limite de poder do presidente do Congresso Nacional. O que o senhor quer dizer? Eu não serei candidato a presidente do Congresso Nacional para, com todo respeito, eu gosto dele, o ministro Marco Aurélio afastar o chefe de poder com a liminar. Porque aí nós não estaremos ajudando absolutamente nada. O senhor acha que tem esse risco novamente? Você não vai escrever um pacto republicano, isso não se escreve. Você tem que ter ali na prática uma compreensão de até onde vai o papel de cada um dos presidentes de poder. O senhor diz isso no caso dos inquéritos que o senhor tem no Supremo ainda contra o senhor? Quando essas crises aconteceram, era importante investigar, em primeiro momento, o presidente do Congresso Nacional, porque você não podia acabar com a reputação da política sem minar primeiro a reputação de alguém que estava sentado naquele lugar. O senhor fala isso como se fosse premeditado? Não, não é premeditado, é uma guerra de poder, uma disputa de poder. Disputa de poder. Então começaram a me investigar. Ora, aquilo na prática era uma grande contradição. Primeiro porque nesse período que eu estive na presidência do Senado, eu cuidei de uma agenda de combate do desvio de dinheiro público. O Brasil foi o país que, do ponto de vista da transparência do mundo, mais avançou na disponibilização de meios para combater a corrupção. Respondendo o que você tinha perguntado anteriormente, o cara perguntou, quem foi que você colaborou mais para ser ministro? Eu não colaborei com ninguém. Indiretamente eu colaborei. E eu acho que só existe o doutor juiz Sérgio Moro, só existe o Moro lá em Curitiba e agora no Ministério da Justiça, porque existe no Brasil uma vasta legislação e meios para combater a corrupção, inclusive a lei de delação premiada, que fui eu que fiz, e que só existe da forma que existe no Brasil, aqui no Brasil. É uma jabuticaba. Eu fui investigado até porque eu, como presidente que tinha feito a lei de delação, numa das gravações que foram encomendadas, não sei por quem, a pessoa disse que eu queria regulamentar a lei da delação. Foi, não poderia ser delação fora, na cadeia, por exemplo, não é? Não, tinha que regulamentar, porque em todo país do mundo que essa lei existe, e ela é sim o mais eficaz instrumento para combater o desvio de dinheiro público e para garantir o interesse público. Em todo país que ela existe, ela tem regras. Se ela vazar, ela deixa de existir, ela perde eficácia. Você não pode prender a pessoa para que ela delate amanhã, porque você vai obter ali uma citação que não tem nada a ver com os fatos, mas aquilo é consequência de uma encomenda. Por isso, a sua preocupação e a vontade de continuar com aquele projeto, abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Deixa eu te revelar um bastidor daquilo ali. O problema do Brasil, do judiciário no Brasil, não são esses que as pessoas dizem. O problema do judiciário no Brasil, essa semana
visitei o ministro Fachin, fiz questão de colocar isso lá no Supremo Tribunal Federal. O problema do judiciário do Brasil é estrutural. E aqui o Brasil, no judiciário, tem uma jabuticaba. O problema não é o gasto, o super salário, a cascata. Não. O problema do judiciário no Brasil é que o judiciário no Brasil tem uma primeira instância que tem vergonha da instância superior. Então ele vive usurpando a competência dos tribunais superiores, ele vive disputando o poder, e aí você leva para, num determinado momento, você ganha o jogo político, aí leva a investigação do Banestado para Curitiba, aí leva a investigação da Lava Jato, toma do Supremo Tribunal e leva para Curitiba. Isso é uma faceta única do judiciário do mundo. Ela só existe no Brasil. Quando eu levei o Moro para discutir abuso de autoridade, liguei, ele foi muito gentil, disse, faço questão de ir, Renan, eu quero colaborar também com esse debate, a imprensa dizendo que era uma vingança minha contra o judiciário. Eu apresentei aquele projeto foi redigido pelo ministro Teori e pelo Everardo Maciel, em nome do Supremo Tribunal Federal, que já não aguentava essa usurpação de competência. E aí eu fiz o projeto e apresentei. O projeto foi demonizado, mas eu aprovei no Senado. Ele está há 3 anos na Câmara dos Deputados. Parado. Porque num país desse, onde a primeira instância vive disputando poder todos os dias com os tribunais superiores, se você não dispuser de um crime de abuso de autoridade para toda vez que um exorbitar contra o outro, Roberto, vai recorrer a quê? Senador, o senhor falou do ministro Moro, né? Agora ministro, né? Então, se você ajudou alguém, se eu mais ajudei foi o Moro, que eu fiz as leis, se não houvesse as leis, não tinha o Moro. Agora ele vem para a política, agora ele sai da magistratura e vem para a política, né? O senhor também foi ministro da Justiça. O senhor teria algum conselho a dar a ele? O senhor falou do ministro Moro, né? Agora ministro, né? Agora ele sai da magistratura e vem para a política, né? O senhor também foi ministro da Justiça. O senhor teria algum conselho a dar a ele? Não. Numa conversa com alguns amigos, as pessoas faziam uma avaliação se o Moro aceitaria ou não ser ministro da Justiça. Não acredito que o Moro tenha participado do esforço de eleição do Bolsonaro. Eu acho que tinha um projeto de poder lá para trás, mas não era um projeto para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele conseguiu, Roberto, fazer a leitura de que ele podia sim ser presidente da República, com agenda conservadora, contra os costumes, tal qual o Jânio, tal qual o Collor. E como é que seria isso? Ele tinha que derrotar a política, que estava sendo desconstruída no primeiro turno, e no segundo turno ele tinha que juntar os cacos e derrotar o petismo. Foi assim que ele ganhou a eleição, porque ele é um fenômeno eleitoral. Aliás, o senhor disse numa entrevista na Veja que ele ganhou as eleições, vai precisar conquistar a presidência. Todo mundo. Porque, como eu dizia e acabei não concluindo, a única coisa que eu aprendi nesses anos de política é que quando chega ali no dia da posse, eu já empossei 3. Quando você reúne ali aqueles bichos todos, o presidente eleito, 60 milhões de votos, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da Justiça. Eu já tive essa experiência várias vezes. A única coisa que me ocorria naquele momento era que ali, naquele momento, todos estavam reunidos, ninguém sozinho vai resolver o problema da institucionalidade, que é um bem, que é um valor democrático que você precisa colocar acima de todas as questões. Por exemplo, o Bolsonaro, ele pode até não precisar dos poderes, eu falo dos poderes do Congresso, agora do Supremo Tribunal Federal, mas ele, como intuitivo, como um homem que ganhou a eleição, como alguém que, quando o filho disse que para fechar o Supremo bastaria apenas mandar um cabo e um
carro, não precisava nem um motorista. Ele disse, não, os moleques estão falando demais. Ele sabe que um dia ele vai precisar dos outros poderes. Quer dizer, o senhor está dando um recado para ele direto? Absolutamente. Você sabe que uma das facetas que eu tenho e por isso eu não falo tanto, é dizer as coisas diretamente. Eu conheço ele, tenho muito respeito por ele, nunca conversei com ele. Porque o senhor falou até da chamada solidão do poder, que em um determinado momento ele vai ter que recorrer ao Congresso. Ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Como o Supremo, em determinados momentos, vai necessitar do Executivo e também do Congresso Nacional. Senador... Aí eu disse para o Fachin, me diga uma coisa, todo respeito, eu vim aqui porque deixei ser julgado aqui no TRF1 essa última questão, você era o relator, agora eu não podia vir aqui como réu, eu tinha que vir aqui, né, para fazer uma conversa institucional contigo, que eu te conheço, tenho muito respeito. Mas assim, Fachin, se há uma certeza que eu tenho é que democracia nenhuma se sustentará com um executivo forte, com um judiciário forte, pensando que vai continuar afastando o presidente do Congresso Nacional e com o Congresso Nacional desmoralizado. Ninguém se sustenta sozinho. Então, quando você junta tudo ali, o único aprendizado que você tem é de que ninguém individualmente se sustenta sozinho. Tem que ser uma ação coletiva. E aquilo não se escreve na Constituição. Aquilo é um pacto que precisa ser compreendido por cada poder e pela sociedade também. Hoje está muito difícil. Você pegar um avião em Brasília, quando havia necessidade de me reeleger, eu fazia o trajeto Brasília-Lagoas, hoje até eu venho aqui ao Rio, depois eu vou a São Paulo, porque cada passo disso, cada passo é um risco. O senhor às vezes era de mau estado? Já foi de mau estado? Nunca fui. Nunca fui, mas eu tive que conviver com notinhas plantadas, não sei, atendendo aqui interesse, de que o Renan não pode andar em avião comercial. Aquilo, no fundo, era alguém tentando instigar uma reação contra mim. Ora, como é que eu ia ser candidato a senador de Alagoas, tendo que ser majoritário para me reeleger, se eu sequer podia andar no avião? Esse ódio generalizado, essa deturpação da reputação da política, isso tem que ser feito. Eu sempre defendi todas as operações, todas. E comecei dizendo aqui que acho que a Lava Jato vai deixar avanços civilizatórios. Vai, e é muito bom que deixe. É por isso que eu apoio a Lava Jato, a investigação. Eu só não apoio quando a Lava Jato quer nivelar, a Lava Jato ou qualquer outra, quer nivelar a responsabilidade, a criminalidade do processo político e da política como um todo. O senhor não tem preocupação com esses inquéritos que estão no Supremo contra o senhor? Absolutamente, Roberto, nenhuma preocupação. Por quê? Porque eles abriram lá, eles abriam 2, 3, depois pegava aqueles 2, 3, desdobrava em 3 mais 4 mais 5, porque como não havia culpa para o Renan, tinha que dizer que o Renan estava sendo investigado. Agora, senador, desculpa ele interromper. Conjunto da obra. Desde o procurador Gurgel, depois o procurador Janot, agora a doutora Raquel Dodge, foram fornecidas várias denúncias contra o senhor. De citações encomendadas nessas delações. E todos que foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, já são 9 julgados por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, sem prova. Sem prova. Aí na conversa com o ministro Fachin, eu disse, ministro Fachin, não é que o Ministério Público não conseguiu provar nada contra mim. A circunstância política, e pelo fato de representar o Legislativo e de uma forma ou de outra política, a circunstância, Roberto,
me levou a fazer a prova negativa, que é a mais difícil das provas. Porque, como você sabe mais do que qualquer um, eu já disse, queria repetir, como você sabe, o processo penal, a maneira como ele é apresentado, como vaza uma citação, eu fui investigado assim. Um determinado delator, um empresário muito competente, ele foi obrigado a citar meu nome numa delação. Aí ele disse assim, olha, quando o senador Renan pediu para que eu fizesse uma doação para determinada campanha dele, eu interpretei que ele estava tratando de um acordo que eu tenho com o senador fulano de tal. Outra investigação. Interpretações, né? Interpretações. Não, citações que foram usadas para atender a determinadas ilações, para quê? Para deixar ali como investigado o presidente do Congresso Nacional. Senador, era esse o jogo de poder, Roberto. Senador, essa semana a Procuradoria-Geral da República fala que e-mails de Marcelo Odebrecht incriminam o senhor, de certa forma, o senhor e o senador Jucá, como pessoas que ajudavam a empreiteira. E que estão colocando esses e-mails na... Muito bom você ter feito essa pergunta, porque deixa eu só te lembrar, eu fui a pessoa que combateu a criminalização do processo legislativo, em várias oportunidades. E sobre essa investigação do Odebrecht, é inacreditável. Você sabe por que eu estou sendo investigado aí? Porque um delator fez 3 depoimentos, não se viu. Ele se obrigou a fazer o 4º depoimento para sentar o senador Renan. Não porque o Renan está mais magro ou mais gordo, porque o Renan era o presidente do Congresso, era o presidente do sindicato, o chefe da política. Aí ele se submeteu a dizer o seguinte, olha, eu não tenho fato contra o senador Renan, mas toda vez que eu falava com o senador Romero Jucá, eu sentia no Romero a presença intrínseca do senador Renan Calheiros. Quer dizer, são delações que o senhor... Todas! Não tem um fato que me cite, não tem um e-mail meu para ninguém, eu nunca não tenho conta no exterior. Eu sou um alagoano, um nordestino, eu sou de uma cidade de 27 mil habitantes, Murici. Então eu não tenho assim, receio de nada. E jamais eles vão ter uma prova concreta contra mim, simplesmente, Roberto, porque eu nunca fiz esse tipo de mal feito. É por isso que eu acho que a Lava Jato é muito boa, mas ela não pode generalizar responsabilidade. Ela tem direito a fazer muita coisa e deve fazer. O Brasil vai dever muito a ela no futuro, mas ela não pode generalizar. Obrigado, senador. Roberto, uma honra grande vir aqui.